Olá, seja muito bem-vindo ao dia 39 de 260, na nossa leitura anual da Bíblia, Mostra-nos o Pai. Estamos no livro de Êxodo. Para hoje são os capítulos 36 e 37. Então, se você lembra bem, Moisés subiu ao monte e o Senhor mostrou para ele o tabernáculo e deu para ele instruções específicas de como esse tabernáculo deveria ser construído. Não apenas deu a Moisés as instruções, como também deu nome de quem o faria. Porque Deus, quando faz, ele dá completo, né? Ele dá a obra e dá o nome de quem vai fazer a obra, que ele já abençoou para que a obra fosse feita. Não é maravilhoso? Olha, se você não se apaixonou por esse Deus ainda, não sei o que você está esperando. Que Deus é maravilhoso. A vida com Jesus é maravilhosa. Então, aqui no capítulo 36, nós lemos o quê? Lembra que quando Deus começou a falar com Moisés, ele deu uma instrução específica, que o povo deveria trazer as ofertas para que fosse construído, né, o tabernáculo. Então, no capítulo 36, a partir do verso 1, nós lemos: Assim, Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazer toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade, que estavam dispostos a vir e realizar a obra. É importante entender os dispostos, porque, de novo, Deus não obriga ninguém, ok? Então, o povo tem que se dispor. Para a obra do Senhor ser feita, você tem que se dispor a fazê-la. Se você não fizer, você será cobrado disso, mas é um problema seu se você não fizer. Mas se o Senhor está ordenando, vai lá e faz. Por quê? Porque, e vai feliz, tá? Eu não aguento esses crentes que falam assim, ai, eu estou fazendo a obra de Deus, mas está tão difícil. Claro, passamos por tribulações, tem dia que é difícil, mas, gente, é gostoso, é alegre sim. Não é para você viver murmurando, com a cara fechada, falando o tempo todo, é difícil, não, porque Deus capacita. Me irrita a pessoa que está fazendo a obra de Deus e fica murmurando, chorando pelos cantos. Faz não, filho, faz não. Por quê? Porque a pessoa quer, você fala, quer ouvir o seguinte de você falando, ai, que bom, mas olha como Deus te usa. A pessoa está querendo elogio. Ou então a pessoa quer mostrar que ela trabalha mais do que os outros. Eu já falo, trabalha não. Quando uma pessoa chega para mim e fala assim, que eu vejo que ela está fazendo aquele trabalho por obrigação, não tem prazer nenhum naquilo, mas ai, tem que fazer, né? Porque a igreja está precisando. Na hora eu falo, meu, não faz não, precisa fazer não, tá de boa aqui. Teve um tempo na igreja, eu já fiz muita coisa dentro da igreja. E uma delas que eu já fiz foi coordenar o departamento infantil, o ministério infantil. Chama você quiser, departamento, ministério. Então eu lembro que às vezes o pastor recrutava algumas pessoas e o povo tem medo de dizer não para pastor, né? Não sei o que acontece. Então o pastor chegava, ô fulano, você pode ajudar? Claro, pastor. Para o pastor falavam isso. Aí chegava para mim, que era coordenadora, assim, ah, então, né? O pastor pediu para eu ajudar, mas eu não levo jeito, eu não gosto, ai, porque aí tem que acordar cedo, eu não sei preparar lição. Mas eu olhava para a pessoa e falava assim, querida, fica em paz, não precisa vir. Ah, mas eu já falei com o pastor, deixa que com o pastor eu resolvo. Não precisa vir, não. Não vem. Se não for para vir feliz, contente de, nossa, eu gosto muito de trabalhar com as crianças, eu gosto de, né, eu fico feliz quando eu venho, eu já estou com várias ideias aqui criativas do que fazer com elas. Eu quero gente assim no ministério, seja ele qual for. Agora vim se arrastando de, ai, é que o pastor pediu, né? Agora eu vou fazer. Vai fazer porque não sabe dizer não para pastor? Palhaçada é essa? Eu dispenso. Eu, Fátima, eu dispenso. Falo, ó, vem não, tá de boas. Ai, pastor, shh.
deixa que com o pastor eu me viro. Então, eu fiz isso consistentemente e feliz, porque eu fui bem feliz sendo coordenadora das crianças ali, bem feliz mesmo. Eu acordava no meu domingo empolgada, de, hoje é dia, porque eu me divertia muito. É isso, outra coisa também. A obra do Senhor não é para fazer com peso, lamuriando, não. É para ser divertido, sim, com reverência, sim. Mas divertido, feliz, alegre, trabalhar assim, uau, glória a Deus, estou fazendo a obra do Senhor. Então, outras pessoas que não era exatamente nesse cenário, mas quando alguém fala para mim assim, eu faço tal coisa na igreja, né? Porque não tem ninguém que faça, é tão ruim, é tão difícil. Eu não gosto de fazer, eu só faço porque eu me comprometi. Eu incentivo a pessoa falando assim, ó, chega lá e fala que você não vai mais não. Deus não está recebendo isso daí não, vai não. Sai e ora para Deus colocar outra pessoa no lugar, porque não se preocupe, vai ficar outra pessoa no lugar. Você não é o salvador da igreja. O salvador da igreja é Jesus. E ministério foi o homem que criou, né? Não vamos entrar nesse assunto hoje. Mas, enfim, um coração disposto a realizar a obra com alegria, com excelência, com a consciência de quem é Deus e que a obra é dele, é por ele e para ele. Aí sim, aí dá tudo certo, aí é lindo. Então, para com essa mania de que você tem que fazer, porque senão vão ficar chateados com você. Vai nada, vai nada. E se ficar também, problema de quem ficar. Eu sou dessas. E é o que eu incentivo todo mundo a fazer. Verso 3. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: O povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento. Nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim, o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra. Nesse ponto aqui, eu tenho muitos problemas. Aliás, eu adquiri esses. Antes eu não tinha, não, que antes eu era mais bobinha e não lia a Bíblia, então não tinha muito discernimento, não, da vida. Para isso que a gente precisa ler Bíblia, para ter discernimento. O que que acontece? De novo, muitos líderes religiosos, maldosos, possuídos pelo espírito do anticristo. É isso mesmo. É o anticristo mesmo, tá? Eu falo sem medo de ser feliz. Os falsos profetas, e assim vai. Eles usam todas as passagens de oferta na Bíblia para manipular o povo e extorquir o povo, fazendo com que o povo dê até o último centavo que eles têm. Mas a verdade é que, quando o Senhor quer realizar uma obra, e eu acho super justo quando a pessoa fala assim: nossa, vamos construir uma escola, um orfanato, isso, aquilo, precisa sim de doação. Não estou falando contra isso. Se o Senhor te direcionou a obra para ser feita, saiba que também o Senhor vai mover os corações para ofertar. Mas você tem que ser honesto para dizer que já temos o suficiente, já temos mais do que o suficiente, não precisa ofertar mais. Você quer descobrir se a sua igreja realmente ama o Senhor e obedece o Senhor? É uma igreja que faz isso. Olha, a obra que temos que fazer é essa. Traz a prestação de contas, fala que sobrou, ainda fala assim: olha, com esse dinheiro a gente ainda vai fazer tal coisa, não precisa trazer mais. Você vê que uma igreja ela já está corrompida quando a igreja fala assim: olha, a gente viu que estava trazendo, mas está crescendo tanto, eu quero mais, quero mais. É uma igreja que só explora, é uma igreja que tira tudo que você tem e não te dá nada. Então, muito cuidado.
Porque foram as pessoas ali que estavam à frente da obra que falaram: olha, já é mais do que o suficiente. Que coisa linda, tantas pessoas querendo dar, ofertar ao Senhor e foi mais do que o suficiente. E Moisés interviu e falou: chega, não precisa mais. E ali eles cessaram de, de ofertar. E dói meu coração quando eu vejo igrejas fazendo exatamente o contrário. Quanto mais dá. Quando eu falei que eu era bobinha, é porque eu participei de uma igreja assim. Que quanto mais as pessoas davam, mais se pedia. Quanto mais falava, olha, nós temos uma obra, precisamos de oferta para aquilo, para essa obra. O povo dava com alegria, mas depois de 2 semanas já iniciava uma nova obra, falando, olha, mas agora a gente tem mais uma obra para fazer, e levando as pessoas a doarem mais, a doarem mais, a doarem mais. Obras que nunca têm fim. E obras que nem eram feitas com excelência, tá? Diga-se de passagem. Cuidado se você participa de uma igreja onde a obra não tem fim, onde não tem prestação de contas, onde você não consegue ver o resultado do que você oferta. Porque a partir dessas ofertas se começou o quê? A construção do tabernáculo. O tabernáculo, ele é construído a partir do objeto, né, que as pessoas doaram. Então, assim, a obra é feita a partir daquilo que você oferta. O milagre quem faz é o Senhor. Da multiplicação, da expansão, de abençoar com as pessoas certas para fazer aquela obra. O milagre quem faz é Deus. Nós ofertamos. Logo, meus queridos, e esse tabernáculo, ele é construído completamente por um milagre de Deus. Porque lembrando que eles construíram o tabernáculo aonde? No meio do deserto. No meio do deserto, esse tabernáculo foi construído. Então, de novo, né? O deserto é um lugar onde o Senhor se revela a você pessoalmente, onde você começa a trabalhar na obra do Senhor. É ainda no deserto, porque é trabalhando na obra do Senhor que você vai conhecê-lo ainda mais profundamente. Mas não se meta em enrascada. As igrejas começaram a se perder porque focam em obra, focam em exploração e não discipula o povo. Antes de construir o tabernáculo, lembre-se, Deus deu para eles o quê? Mandamentos e leis. Só depois disso começou a construção do tabernáculo. Começou a prática da obra. O povo a trabalhar na obra, na casa de Deus, no meio deles. E sabe o que acontece hoje com os novos convertidos? Que é o que dói o meu coração? Eles se convertem, a primeira coisa que dão para eles é o quê? Obras. A pessoa se converteu há pouco tempo, daqui a pouco já está liderando ali, já está servindo ali. Não que não possa, mas o primordial para o novo convertido real é entender os mandamentos e as leis do Senhor. E eu falo isso com tranquilidade, porque quando eu me converti foi a única coisa que não me deram. Eu nunca fui discipulada biblicamente. Nunca. O discipulado eu tenho exercido aqui no meu secreto com o Senhor. Lembre-se que o povo no deserto, primeiro foi dado a eles mandamentos e leis, instruções específicas sobre a obra, bênção específica sobre a obra, e só então começou a construção do templo, de acordo com tudo que Deus tinha revelado a Moisés. Por isso que nós devemos orar pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, porque tem muito pastor que não recebe nada das mãos do Senhor, mas usa isso dizendo que recebeu para manipular pessoas. Ore pelo seu pastor, ore pelo seu líder. E se você enxergar essa manipulação sobre a sua vida, clame misericórdia sobre a vida dele e ore a Deus para ver se você realmente tem que continuar nessa igreja, neste local. Se você é um novo convertido, eu quero te convidar a ir mais fundo na palavra de Deus. Muito mais, a ter um discipulado bíblico de verdade. Se você precisa disso, me escreve. Vai ser um prazer te acompanhar nessa jornada de conhecimento do Pai. Mas você já tem o Espírito Santo, é só você abrir a sua Bíblia e ler.
Leia mais de uma vez que com o tempo as coisas vão começar a fazer mais sentido ainda. Nós não vivemos de textos prontos, bíblicos, sobre a Bíblia. Nós não vivemos de pregação. Nós vivemos pela palavra de Deus. Então, que neste tempo você consiga, que você tenha sim este coração disposto a ofertar, mas que você oferte na obra de Deus, com coração temente ao Senhor, e que você possa identificar quando está sendo manipulado, para que você não seja conivente com as obras de Satanás. Que nesse tempo você vá mais fundo na sua leitura bíblica e descubra o Pai que te abençoa, o Pai que te leva a este lugar de dependência dele. E que você faça a obra de Deus com maestria depois que você já tiver inteiramente discipulado biblicamente. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra que nos ensina em todo tempo. Pai, eu quero te apresentar as igrejas no Brasil e no mundo que têm usado o seu nome para manipular pessoas. Pai, tenha misericórdia das ovelhas e traz, Senhor, o teu juízo sobre essas igrejas, para que os tronos de Satanás levantados nestes lugares sejam destruídos e que o seu nome seja santificado. Que as ovelhas, ó Pai, que estão sendo enganadas e manipuladas, conheçam a Ti verdadeiramente nesse tempo e que nenhuma delas se percam. E todos os líderes que se submeteram aos enganos de Satanás, que eles também sejam libertos, que eles se arrependam dos seus pecados e que eles peçam perdão às suas ovelhas. Abençoa, Senhor, a tua igreja no Brasil e no mundo. Santifica o teu nome nas nossas vidas, na igreja, em nome de Jesus. Amém.